Você já percebeu como algumas coisas erradas se tornaram normais na nossa vida? Coisas que a gente até pratica sem pensar muito, mas que, na verdade, são pecados graves diante de Deus. Quando falamos sobre pecado, geralmente lembramos de adultério, assassinato ou até blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas existem outros pecados que são muito mais comuns, e exatamente por serem frequentes, passam despercebidos. Só que o fato de eles serem normais aos nossos olhos não significa que sejam aceitáveis para Deus. A Bíblia diz em 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Esse texto é claro: o pecado rompe a comunhão com Deus, e por mais pequeno que pareça, ele sempre nos afasta do Senhor. Por isso, neste vídeo, eu quero te alertar sobre 5 pecados graves que se tornaram comuns na vida de muitos cristãos. Mas antes de continuarmos, eu te peço, curta este vídeo e se inscreva no canal. Ao final, faremos juntos uma oração de arrependimento e restauração espiritual. Vamos começar com um pecado que parece inofensivo, mas que tem poder de destruir vidas: a mentira. Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que falam a verdade são o seu prazer. Quantas vezes justificamos uma mentira dizendo que foi apenas uma mentirinha para evitar um problema ou para não magoar alguém? Mentimos no trabalho, nas relações familiares, até mesmo dentro da igreja. Mas a mentira, seja pequena ou grande, revela um coração que ainda não foi completamente rendido à verdade que é Cristo. Um exemplo forte na Bíblia é o caso de Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade e prometeram entregar todo o valor à igreja, mas decidiram reter parte do dinheiro e mentiram para o apóstolo Pedro. Atos 5 relata que, ao serem confrontados, primeiro Ananias e depois sua esposa Safira caíram mortos. Não foi por causa do dinheiro, mas por causa da mentira. Eles tentaram enganar o Espírito Santo. Pedro disse: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Essa história nos mostra o quanto Deus leva a sério a verdade. A mentira destrói a confiança, enfraquece relacionamentos e nos afasta da presença do Senhor. Cristo é a verdade, e se estamos nele, devemos abandonar toda forma de engano. Não importa se é uma omissão, uma meia-verdade ou uma distorção. Mentir é se aliar ao pai da mentira, e isso nos tira da luz. Se você reconhece que tem caído nesse erro, não ignore. Peça perdão agora mesmo. Deus está pronto para perdoar aquele que se arrepende com sinceridade. E agora, vamos para o segundo pecado comum que entristece o coração de Deus: o egoísmo. O segundo pecado grave, porém comum, é o egoísmo. Vivemos em uma sociedade que valoriza o eu em primeiro lugar. Mas essa mentalidade é contrária ao ensino de Jesus, que nos chamou para amar o próximo como a nós mesmos. O apóstolo João escreveu algo profundo em sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 16 a 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse texto nos confronta diretamente. Não adianta dizer que amamos a Deus se não demonstramos compaixão pelos que sofrem ao nosso redor. E não estou falando apenas de grandes obras. Às vezes, um simples gesto de empatia já é suficiente para quebrar o ciclo de indiferença e mostrar o amor de Cristo. Jesus contou uma parábola que ilustra bem isso, a do bom samaritano. Enquanto um sacerdote e um levita, ambos religiosos, passaram direto por um homem ferido na estrada, foi um samaritano, considerado impuro pelos judeus, quem parou, cuidou e levou aquele homem à recuperação. O samaritano não conhecia aquele homem, mas se compadeceu da dor dele. E Jesus deixa claro: este foi o verdadeiro próximo. Muitas vezes somos como o sacerdote ou o levita. Vemos o sofrimento e preferimos desviar o olhar. Estamos tão ocupados com nossos próprios problemas que esquecemos que o amor de Deus precisa se manifestar através de nós. O egoísmo é um pecado silencioso. Ele faz com que nos fechemos em nós mesmos, enquanto o mundo ao redor clama por socorro. E pior,
ele nos afasta da essência do Evangelho, que é dar, repartir e amar com atitudes concretas. Pergunte a si mesmo, quando foi a última vez que você estendeu a mão sem esperar nada em troca? A ausência de generosidade pode estar revelando algo mais profundo, a ausência do próprio amor de Deus em nosso coração. Vamos agora para o terceiro pecado grave que tem contaminado muitos corações, a inveja. O terceiro pecado que vamos abordar é a inveja. Esse é um dos sentimentos mais destrutivos que podem habitar o coração humano. Ele nasce da comparação, cresce na insatisfação e termina na ruína. A inveja não é apenas querer o que o outro tem. Ela é, muitas vezes, acompanhada do desejo de que o outro perca aquilo que conquistou. E isso revela um coração doente, distante de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:25 a 26. A inveja causa separações, rompe amizades, gera conflitos familiares e, o pior, afasta a pessoa da presença de Deus. Um exemplo claro disso é o rei Saul. Depois que Davi derrotou o gigante Golias, o povo começou a cantar: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Ao ouvir isso, Saul ficou furioso. A partir daquele momento, ele passou a olhar para Davi com desconfiança e inveja. Mesmo sendo rei, mesmo sendo honrado, ele não suportou ver outro sendo exaltado. A inveja o cegou espiritualmente e o levou a tomar decisões guiadas pelas emoções, e não por Deus. A Bíblia diz que Saul se afastou da presença do Senhor, perseguiu Davi com ódio e acabou destruindo sua própria vida e reinado. Isso mostra como a inveja é um veneno lento e perigoso. Ela rouba a paz, anula a gratidão e bloqueia a ação de Deus na nossa vida. Talvez você esteja se sentindo incomodado ao ver as conquistas de alguém. Talvez seja um amigo, um colega de trabalho ou até um irmão da fé. Mas ao invés de se comparar, celebre. Se Deus abençoou alguém perto de você, é sinal de que Ele também pode fazer em sua vida. O coração invejoso é um coração fechado para a graça. Abra espaço para o amor e para a alegria de ver o outro vencer. E agora, vamos para o quarto pecado que se disfarça de força, mas esconde rebeldia contra o próprio Deus. A rebeldia é um pecado que muitas vezes se manifesta de forma sutil. Ela surge quando decidimos fazer as coisas do nosso jeito, ignorando a vontade de Deus. Pode parecer apenas uma escolha pessoal, mas a Bíblia é clara. Rebeldia é algo sério diante do Senhor. Em 1 Samuel 15:23, o profeta Samuel disse: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Ou seja, rebelar-se contra a autoridade de Deus é comparável a se envolver com práticas espiritualmente perigosas. Um episódio marcante da Bíblia está em Números 16. Ali vemos Corá, Datã, Abirão e mais 250 homens se rebelando contra Moisés, o líder que Deus havia estabelecido. Eles achavam que poderiam liderar do próprio modo, sem submissão à vontade divina. Mas a resposta de Deus foi direta. Ele fez a terra se abrir e engolir todos aqueles que haviam se revoltado. O que eles não entenderam é que a autoridade de Moisés vinha do próprio Deus. Desobedecer Moisés era desobedecer ao Senhor. E quando nos rebelamos contra aquilo que Deus nos instrui, nós também estamos rejeitando a sua direção. A rebeldia pode acontecer quando deixamos de orar, quando ignoramos um chamado ou quando questionamos constantemente os caminhos que Deus está traçando para nós. Muitas vezes basta uma oração não respondida ou um sonho frustrado para começarmos a murmurar, duvidar e resistir ao agir de Deus. Mas o resultado da rebeldia é sempre o afastamento. Quem se recusa a obedecer também se recusa a confiar, e sem confiança não há relacionamento verdadeiro com o Pai. Por isso, se você percebe que tem resistido à voz de Deus, que tem escolhido seus próprios caminhos, pare agora. Submeta-se à vontade do Senhor e você encontrará paz. Agora vamos ao último pecado deste vídeo, talvez o mais silencioso de todos, mas igualmente destrutivo: a indiferença espiritual. O quinto pecado é a indiferença espiritual. Talvez seja o mais difícil de perceber,
porque ele não grita, não escandaliza, não confronta diretamente. Mas silenciosamente ele esfria o coração e nos afasta do fogo da presença de Deus. A indiferença espiritual é o estado de quem já não se importa mais com as coisas do alto. A oração se torna rara, a leitura da palavra vira uma obrigação e os cultos, apenas mais um compromisso. A fé deixa de ser uma paixão viva e passa a ser uma formalidade vazia. Em Apocalipse 3,16, Jesus adverte a igreja de Laodiceia com palavras duras. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas palavras mostram o quanto Deus rejeita a neutralidade espiritual. Ele não quer filhos mornos, apáticos, que vivem no piloto automático da fé. O que ele deseja é um relacionamento vivo, constante, sincero. Muitos chegam a esse estado por causa da rotina, das preocupações da vida ou mesmo por decepções. Mas a verdade é que a indiferença nasce quando paramos de buscar a Deus de todo o coração. Ela cresce quando deixamos de cultivar intimidade com o Pai. Se você percebe que perdeu a paixão pela presença de Deus, não ignore esse sinal. A frieza espiritual pode parecer inofensiva, mas ela é como uma erosão lenta que destrói tudo por dentro. Deus não quer te perder para a indiferença. Ele quer reacender em você a chama da fé, do amor, da adoração sincera. E é por isso que agora, nos minutos finais deste vídeo, vamos fazer juntos uma oração de arrependimento e entrega. Mentira, egoísmo, inveja, rebeldia e indiferença espiritual. 5 pecados que talvez já tenham se instalado na sua rotina, mas que hoje foram expostos à luz da palavra de Deus. Não é o tamanho do pecado que te afasta de Deus, mas a sua permanência nele. E hoje o Senhor está te chamando de volta. Não há pecado tão forte que o arrependimento sincero não possa vencer. Deus está pronto para perdoar, restaurar e reacender em você a alegria da salvação. Por isso, neste momento, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, eu reconheço que tenho falhado contigo. Talvez com palavras mentirosas, com atitudes egoístas, com sentimentos de inveja, com rebeldia ou com frieza espiritual. Mas hoje eu me arrependo de coração. Peço que o Senhor me perdoe, me purifique e me transforme. Enche-me com o teu Espírito e restaura em mim a paixão por tua presença. Eu quero andar na luz, viver em obediência e te honrar com minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, leve ela a outras pessoas. Compartilhe, comente e não se esqueça de viver diariamente em arrependimento e graça. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.